É um dia ensolarado. Você está aproveitando o dia com seus amigos. Ao lado, há um rio. Vocês decidem entrar na água para se refrescar. Mas o que você ainda não sabia é que esse era o último dia da sua vida. Isso que eu acabei de contar foi o que aconteceu com Raíssa, de 13 anos. Em 30 de junho de 2025, o repórter Linial de Souza entrou ao vivo diretamente das margens do rio Miriam, no Brasil. A transmissão tinha um único objetivo: alertar a população sobre os perigos escondidos na água do rio, após um acidente que havia acontecido apenas um dia antes. Na manhã de 29 de junho, um grupo de adolescentes resolveu aproveitar o calor para nadar no local. O que parecia ser apenas mais um dia comum terminou em uma tragédia. Poucos segundos depois de entrar na água, a jovem Raíssa Fernandes, de apenas 13 anos, desapareceu completamente diante de seus amigos. Eles viram afundar, mas ela nunca mais voltou à superfície. Equipes de mergulho iniciaram buscas imediatamente, enquanto os bombeiros percorriam as margens do rio na esperança de encontrá-la. As horas passaram, mas nenhum sinal da adolescente foi encontrado. Foi nesse cenário que Linial iniciou sua reportagem. Enquanto caminhava lentamente pela água, o repórter sentiu o pé tocar em alguma coisa no fundo do rio. Não parecia uma pedra, também não lembrava um tronco submerso. A água barrenta impedia qualquer visão do que havia abaixo da superfície, mas naquele instante, uma possibilidade assustadora passou pela cabeça do jornalista. Quanto mais você desce, mais fundo fica. Ó, aqui, ó. Até que aqui é de boa, mas só que é uma descida. Aqui onde ela se afogou, gente, é uma descida. Pra você ver aqui, ó, o tanto que eu passei aqui, daqui dá mais ou menos uns 2,5 metros. Ó, e quanto mais você anda, ó a diferença aqui já onde eu estou agora, ó. Então, pessoal, o objetivo era mostrar na prática como um simples passo pode levar alguém para uma área extremamente perigosa. Mas o que aconteceu em seguida transformou uma reportagem educativa em algo completamente inesperado. Ó a fundura aqui, ó. Ui. Eu acho que tinha um negócio aqui no fundo da água. Não, era mole. Tá que não é ela, não. Visivelmente abalado, ele decidiu sair imediatamente da água e avisar as autoridades. Pouco tempo depois, mergulhadores retornavam exatamente ao ponto indicado por ele. Foi ali que encontraram o corpo da jovem. A perícia concluiu posteriormente que não existia indícios de crime. A adolescente havia sido vítima de um trágico afogamento, encerrando dias de busca e respondendo da pior forma possível ao mistério de seu desaparecimento. Em 25 de setembro de 2025, a emissora SBS6, em Albany, Nova York, recebeu um e-mail bastante incomum. Anexado à mensagem, havia um documento de 2 páginas repleto de frases desconexas envolvendo Arnold Schwarzenegger, leis antigas e propostas políticas sem qualquer sentido aparente. Entre centenas de mensagens recebidas diariamente pela emissora, aquela provavelmente teria sido ignorada. No entanto, havia um detalhe que chamou imediatamente a atenção das pessoas. O autor do e-mail era Lawrence Krauss, de 53 anos. Naquele momento, ele é o principal suspeito de um caso que intrigava a polícia havia anos: o desaparecimento de seus próprios pais. Além do documento, Lawrence também enviou uma selfie e seus dados de contato, como se desejasse ser encontrado. Tudo começou em agosto de 2017. Seus pais, um casal de idosos que levava uma vida tranquila em Albany, desapareceram sem deixar nenhum rastro. Nenhum vizinho viu o casal indo embora. Nenhum familiar recebeu notícia. Mesmo assim, Lawrence dizia que eles haviam decidido voltar para a Alemanha e que não pretendiam retornar aos Estados Unidos. Como ninguém desconfiou da história, o desaparecimento aconteceu sendo tratado como algo normal durante anos. Somente em 2025, as autoridades perceberam uma irregularidade envolvendo os benefícios sociais recebidos pelos idosos. A investigação levou policiais até a residência da família, e a descoberta feita no local mudaria completamente o rumo do caso. Durante 2 dias, investigadores analisaram documentos, registros financeiros e diversos outros materiais que pudessem levar ao paradeiro do casal. Mas a descoberta mais chocante não estava dentro de casa.
Ela estava enterrada no quintal. Ali, os agentes encontraram restos mortais dos pais de Lawrence, encerrando um mistério que permanecia sem respostas por mais de 8 anos. Naquele momento, tudo indicava que Lawrence seria preso em breve. Qualquer pessoa tentaria fugir ou permanecer em silêncio, mas ele tomou uma decisão completamente diferente das outras. Poucas horas depois da descoberta dos corpos, enviou aquele estranho documento para a emissora e demonstrou interesse em conceber uma entrevista ao vivo. Um dos diretores da emissora já conhecia o caso e percebeu que aquela poderia ser uma oportunidade única. Ao entrar em contato com Lawrence, havia uma condição: ele aceitaria participar da transmissão somente se a emissora publicasse seu manifesto na internet exatamente como ele havia escrito. A proposta foi aceita. Menos de 1 hora depois, Lawrence estava diante das câmeras. No início, suas respostas eram vagas e invasivas. Ele parecia escolher cuidadosamente cada palavra. I want to hear from you. Yeah. What did you do to your parents? I buried them in their property. You buried them in the backyard of that house in Albany. Right. When it actually happened, when your parents died, did they know it was happening to them? Oh, yeah. And they knew it was at your hand? Well, yes, no one else's. Right. So they realized what you were doing to them as it happened. Yes. They knew that this was it for them, that they were perishing at your hand. Yes. And it was so quick. How did you do it? Yeah, I can't talk about that. Well, you've just told us that Right. it was at your hand. Right. Were there drugs involved? Was No. there a suffocation? You suffocated them? You suffocated your parents? Yeah. Confissão feita ao vivo diante de milhares de espectadores. Rapidamente repercutiu em todo o país, mas o que mais chocou quem assistia não foi apenas o crime, foi a justificativa apresentada por Lawrence. Durante toda a entrevista, ele tentou convencer o público que havia feito uma coisa boa. Segundo sua versão, acabar com a vida dos dois teria sido uma forma de poupá-los desse sofrimento. No entanto, os relatos de vizinho mostravam uma realidade completamente diferente. O casal levava uma rotina tranquila, cuidava de um jardim, conversava frequentemente com os moradores da vizinhança e gostava de compartilhar folhas de hortelã com as crianças da rua. Eles não estavam acamados, nem enfrentavam doenças terminais. Nada indicava que viviam nas condições descritas por Lawrence. Até hoje, não se sabe se ele realmente acreditava nas próprias justificativas ou se tentava construir uma imagem de filho preocupado para amenizar a opinião pública antes de ser preso. De qualquer forma, sua estratégia não colou. Assim que deixou o prédio da emissora, policiais o aguardavam do lado de fora. Lawrence foi preso e passou a responder pelo assassino dos próprios pais. Na noite de 28 de outubro de 2023, mais de 8 mil pessoas acompanhavam uma partida de hóquei na cidade de Sheffield. O confronto entre Nottingham Partridge e Sheffield Stanley era transmitido ao vivo para milhares de pessoas. Durante boa parte do jogo, nada parecia fora do comum. No segundo tempo, porém, tudo mudou em questão de segundos. O atacante Adam Johnson recebeu o disco e acelerou em direção ao gol adversário. Um choque entre outros jogadores alterou completamente o rumo da jogada. Martin Petgrave acabou perdendo o equilíbrio e foi lançado para o alto. Na queda, uma de suas lâminas atingiu diretamente o pescoço de Adam. Patins de hóquei são extremamente desafiados, preparados para oferecer velocidade e aderência ao gelo. Os jogadores perceberam imediatamente a gravidade da situação. Adam caiu no gelo enquanto perdia uma enorme quantidade de sangue dos torcedores presentes na arena e de milhares de pessoas que assistiam à transmissão ao vivo. Os médicos correram para prestar os primeiros socorros, tentando controlar o sangramento antes da chegada da ambulância. Poucos minutos depois, Adam foi levado às pressas para um hospital da região. Mesmo após ser submetido a cirurgias de emergência, os médicos não conseguiram salvá-lo. Horas depois, sua morte foi confirmada. O acidente gerou uma enorme repercussão internacional. Matt Petgrave chegou a ser investigado sob suspeita de ter provocado o ferimento de forma intencional. No entanto, após as análises das imagens, depoimentos, as autoridades concluíram que tudo havia sido resultado de um acidente durante a disputa pela jogada. Apesar da tragédia, o caso provocou mudanças importantes no jogo. A Associação Inglesa de Hóquei passou a exigir o uso obrigatório de protetores de pescoço para todos os atletas, um equipamento que até então era apenas recomendado. Muitos especialistas acreditam que essa medida pode evitar acidentes semelhantes no futuro.